Existem várias ferramentas que você pode utilizar para melhorar o seu desempenho estudando. São ferramentas que não te ensinam, mas elas melhoram a sua capacidade de aprender, principalmente no que diz respeito a tempo. Quando eu efetivamente voltei a estudar, quando eu estava na Inglaterra, teve um momento que eu estava fazendo 9 cursos ao mesmo tempo. Isso entre graduações e pós-graduações. E além do mais, eu estava fazendo às vezes 2 semestres de uma graduação. Eu consegui terminar esse ano sem ser reprovado em nenhuma disciplina e tinha dia que eu trabalhava 12 horas por dia. Eu vou explicar nesses vídeos de agora para frente como que eu fiz para aproveitar o meu tempo, mesmo trabalhando. Eu consegui estudar para muitas coisas de áreas diferentes e ter um bom desempenho. Isso não é genialidade, isso não é inteligência em excesso, é só capacidade de organização. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa que você já pode começar a pensar em colocar aí no seu pacote de ferramentas e recursos para estudos. Eu começo falando do leitor de PDF. A maioria do material que a gente usa para estudar hoje está em livro digital, PDF. E muitas vezes você perde tempo porque você sempre fica pensando, eu vou pegar aquele material para ler, e você poderia estar ouvindo aquelas aulas enquanto você faz alguma coisa. Se você cozinha, você pode estar cozinhando com uma aula rodando. Se você... um livro rodando. O leitor de PDF é um programinha que você coloca no seu celular, no seu tablet, até mesmo no seu computador, e ele vai ler o livro para você. Isso mesmo, você não precisa de ficar olhando para a tela, você está ouvindo o que está acontecendo, e muitas vezes um leitor de PDF te dá condições de aproveitar o tempo que você pode estar fazendo uma caminhada, pode estar na academia, ou até mesmo resolvendo um problema dentro de casa. Eu uso o leitor de PDF quando eu estou aspirando o chão aqui do estúdio, por exemplo. O leitor de PDF você pode baixar tanto para Android como para iOS. Eu ainda não encontrei para o telefone em Windows, mas você pode baixar, por exemplo, para telefones da Apple, você pode baixar o Voice Dream, que é um que eu uso há muito tempo e é muito bom. E você pode baixar tanto o Voice Dream como o Easy PDF Reader para colocar no Android. Esses leitores de PDF para telefone, eles pedem um complemento, que é um fone de ouvido sem fio. É muito interessante quando você está fazendo uma coisa do dia a dia dentro de casa, que seu corpo vai praticamente no piloto automático, você simplesmente coloca aquele livro que você precisa estudar e uma ferramenta como essa, como um leitor de PDF, vai lendo para você, você vai ouvindo e vai fazendo aquela coisa do cotidiano. Muitas coisas que eu estudei nesse ano, que eu estava fazendo 9 cursos ao mesmo tempo, muitas coisas que eu estudei, eu estava trabalhando como eletricista. Eu tenho uma experiência já de longas datas trabalhando como eletricista, enquanto o corpo ia fazendo toda aquela atividade, a mente estava aprendendo outra coisa. Além de você, obviamente, utilizar o software, que é o leitor de PDF, você pode utilizar também um leitor de videoaulas. E aí eu já pulo para uma outra ferramenta, que na verdade é um recurso, que é você utilizar videoaulas diversificadas do YouTube. Quando você se matricula num curso universitário, as universidades, até para manter aquele rigor científico, aquele rigor técnico, elas vão usar, está acabando, mas infelizmente, na maioria das vezes, elas vão usar aquele linguajar chato e pesado, que é o linguajar do meio acadêmico no Brasil. Eu falei isso no Brasil porque eu fiz um curso na Inglaterra, fiz vários cursos na Inglaterra até, e lá isso não existe. Aqui no Brasil, algumas escolas já estão até pulando fora disso. Eu falo em especial da Unis, por exemplo, que eles usam dentro aqui do Brasil a mesma metodologia que é utilizada na Inglaterra. Eles conseguem fazer uma apostila muito agradável de se ler, um texto muito legal. Você coloca aquele texto no PDF Reader ou então no Voice Dream e parece que realmente alguém está te contando uma história. Mas como não são todas as universidades que têm essas apostilas feitas dessa forma, pode ser que você encontre aí apostilas rebuscadas com aquele linguajar super pesado da academia. Então aí eu te dou uma dica, que é procurar playlists sobre o assunto no YouTube. Você procura exatamente as playlists que falam sobre aquele assunto e aí você pode, se no seu trabalho tem internet, você pode escutar a playlist enquanto você faz um trabalho repetitivo ou você pode baixar aquela playlist. Tem 2 formas de você baixar a playlist e aí vem mais 2 recursos. Se você pode assinar
o serviço Premium do YouTube, você pode baixar a playlist no seu dispositivo. Se você não pode assinar o serviço Premium, você pode baixar os arquivos da playlist usando outras ferramentas como, por exemplo, o iTunes Downloader. Não é legal porque você acaba assistindo os vídeos sem ajudar os pobres coitados dos produtores de conteúdo como eu. Mas é uma ferramenta interessante se você trabalha numa realidade que você não tem internet, como é o que acontecia comigo na Inglaterra. Eu entrava no trabalho de eletricista de manhã, planejava tudo que eu tinha que fazer, ali eu colocava as aulas rodando no meu ouvido até a hora que eu saía do trabalho e as aulas estavam ali todas baixadas num dispositivo móvel, um fone de ouvido sem fio, que é o que eu já falei. E o interessante também dessas videoaulas é a questão da diversificação. Quando você entra dentro de assuntos mais complexos, por exemplo, matemática avançada, você às vezes entra... a matemática é sempre avançada, tá, gente? A matemática de 2 mais 2 é difícil para uma criança, assim como talvez o cálculo diferencial, equações diferenciais é difícil para um adulto que está estudando isso e torna-se fácil depois que ele aprende. Mas enfim, às vezes você vai aprender um determinado assunto que realmente não é só escutar e memorizar, ou escutar, entender e guardar. Você realmente tem que compreender aqueles princípios básicos. Um recurso interessante é você baixar o mesmo assunto de várias fontes, porque vários professores vão ensinar de formas diferentes. E aí você começa a dar prioridade para esses sites que são especializados em videoaulas daquele tipo de assunto, você começa a baixar de vários locais diferentes, você acaba tendo aí uma diversidade legal para você aprender, assim como é interessante você baixar apostilas de várias universidades. Normalmente, podemos dizer que hoje não existe mais a possibilidade de você não fazer um curso superior no Brasil. Isso porque você encontra cursos, por exemplo, na Unis, se você quiser fazer um curso de licenciatura, que foi onde eu fiz licenciatura em Física, me parece que você paga coisa de R$200 a mensalidade. Então, a pessoa dentro do Brasil hoje tem condições de pagar R$200 de mensalidade. A Unis tem apostilas muito interessantes em todos os sentidos. Porém, tem universidades que você vai conseguir um preço bom, mas as apostilas deles não são de boa qualidade. Então, o que você faz? Vai na internet e consegue apostilas de locais diversos. Existe a possibilidade também de você precisar de uma apostila diferente, não porque a outra seja uma apostila ruim, mas simplesmente porque essa apostila diferente está trazendo aquela mesma abordagem com outra visão. Então, é muito interessante você ouvir e ler apostilas de fontes diferentes. Agora, se você faz um curso que te exige um determinado equipamento, a dica que eu dou para você é compre esse equipamento. Eu vou contar a minha história particular a respeito do estudo de matemática. Quando eu voltei a estudar engenharia, eu estava com a matemática enferrujada lá no 2º grau que eu fiz no supletivo. Então, eu tive muito medo de enfrentar a matemática da engenharia. O que eu fiz? Eu baixei toda a playlist, né? Nesse caso, eu nem baixei a playlist, eu assisti do site. Eu estava fazendo um trabalho na Nigéria e eu combinei com a pessoa que me levou. Na hora do trabalho, eu saio. Fora do horário de trabalho, eu vou ficar só dentro do hotel estudando. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu fiquei assistindo a playlist do NERC, que é a Matemática Zero. Estudei todo o percurso da playlist Matemática Zero. E quando eu cheguei, depois eu fiz o pré-cálculo, me parece que é Matemática Rio, que eu fiz a playlist de pré-cálculo no Matemática Rio. E depois de toda a playlist de pré-cálculo, eu fui estudar cálculo propriamente dito. E quando você começa a estudar cálculo, você precisa realmente diversificar as fontes, porque existe a possibilidade de você aprender alguns detalhes a respeito de como resolver os exercícios, como existe a possibilidade de você aprender alguns detalhes relativos aos conceitos. Só que se você conseguir integrar fontes de materiais, e é uma coisa que eu vou explorar de uma forma mais profunda nos próximos vídeos, você acaba compreendendo como resolver os exercícios e entendendo por que os exercícios trazem aqueles resultados. Eu conheço colegas que formaram, por exemplo, na Federal, e eles não têm a ideia do porquê que determinado exercício de cálculo existe, porque eles conseguem resolver, eles conseguem entregar os números, mas eles não sabem para que aquilo serve e o que aqueles números representam. Se você tem fontes diferentes, como eu, por exemplo, estudei num livro interessantíssimo nesse sentido, que é Cálculos for Dummies, você acaba entendendo esses princípios. Aí eu estava falando com você sobre compra de ferramentas. Eu tive uma experiência muito boa comprando uma calculadora gráfica da HP, que é uma HP Prime. Qual foi a vantagem dessa calculadora? No momento que eu terminava de fazer um exercício, eu tinha condições
de ver se aquele exercício deu certo, eu tinha condições de entender aonde do exercício que eu errei, porque você coloca ali uma fórmula e ele resolve aquela fórmula, como te dá o resultado em números, como te dá o resultado em fórmulas e muito mais. Então, a dica que eu te dou nesse momento é: não encare os estudos como sendo um obstáculo que você precisa, digamos que, passar para pegar um diploma. E tenta encarar os estudos como o momento que você vai aprender uma coisa que você vai aplicar para a vida. Então, se você puder investir nesse processo, no final das contas você vai ter lucro, porque uma coisa que às vezes você precisaria de 50 horas para aprender, você aprende em 20 porque você investiu em recursos. E aquela consolidação do conhecimento, ela acaba te fazendo perder menos tempo no futuro, que acaba sendo lucro no final das contas. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Essa playlist, obviamente, não acaba aqui. Farei muitos vídeos a respeito desse assunto. E peço para você, por favor, se inscreva aí no canal Leonardo Estopa, marque para receber as notificações, compartilhe com os amigos que gostam desse assunto e até o próximo.